E complicou muito a vida do Anderson Torres e do Bolsonaro. Alexandre de Moraes tá furioso, hein? O Alexandre de Moraes já tá furioso porque o Anderson Torres entregou senha errada do celular dele. O Anderson Torres, vamos lembrar, ele pediu para ser solto porque tava com depressão, tá tristinho, tadinho. E aí ele entregou senhas de coisas que ele tem na nuvem, ou seja, senha de coisas que ele tem no Google, no celular dele, enfim, vários arquivos. Ok. O que acontece? A senha que todo mundo queria, no caso a Polícia Federal principalmente, era a senha do celular do Anderson Torres que ele disse que esqueceu nos Estados Unidos. Essa senha ele deu errada. Outras senhas estavam corretas, a Polícia Federal conseguiu algumas coisas, mas ele deu uma senha errada. Ele queria ser solto e deu a senha errada. O cara é muito burro. Ok. Agora, o que aconteceu? Vazou um vídeo bomba no Ceará de um empresário contando tudo que a Polícia Rodoviária Federal iria fazer. Tem uma outra coisa, também vazou que houve uma reunião presencial no dia 19 de outubro, ou seja, 11 dias antes do segundo turno da eleição, em que o Anderson Torres chamou 47 policiais rodoviários federais, e aí eram os 27 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal e vários assistentes de vários estados, e eles foram presencialmente a Brasília nesse encontro. Esse encontro aconteceu de forma secreta. E quem esteve nesse encontro contou o seguinte: todos foram obrigados a entregar celulares, a entregar relógios, que alguém podia ter um relógio com gravador, um relógio desses eletrônicos, coisa do tipo, e foram revistados antes de entrar na reunião. Na reunião, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, nomeado pelo então ministro da Justiça Anderson Torres, era o Silvanei Vasquez, um bandidão da pior espécie. Esse cara, ele disse aos superintendentes da Polícia Rodoviária Federal que, o Lula foi muito bem no Nordeste, a gente precisa impedir o pessoal de votar. A Polícia Rodoviária Federal tem que tomar um lado nessa história toda, senão a gente vai perder o Brasil. E aí ele fez uma longa explanação de como o Bolsonaro era muito melhor para a Polícia Rodoviária Federal do que se o Lula ganhasse. Era melhor ganhar o Bolsonaro do que o Lula. E falou: quem tá comigo? Vamos fazer operações. Ele começou a detalhar operações que serão feitas no Nordeste para impedir os eleitores do Lula de votar. E aí tem uma coisa, tem uma coluna no Globo da Malu Gaspar que ela disse que ela escutou 5 desses policiais que estavam na reunião, dos quais 3 contaram exatamente a mesma história. Disseram que ele fez essa explanação, inclusive a cronologia correta, correta, ou pelo menos a mesma cronologia. Ele fez a explanação, tudo mais, e ele perguntou quem estava do lado dele. Ok, 2 dizem que não. Um diz que não, ele falou para fazer operações no Nordeste porque ali estava tendo muita compra de votos, era isso, nada a ver com Lula, nada a ver com isso. Um falou isso. O outro deu uma outra desculpa esfarrapada, mas que era diferente. Aí fica um negócio estranho, né? Talvez sejam 2 bolsominions aí inventando desculpa esfarrapada. Talvez. Mas 3 aí tem a mesma versão, que é o que a Polícia Federal também disse que aconteceu. A Polícia Federal não falou apenas com 5 pessoas, falou com todo mundo, praticamente, aí nesse caso. Então a Polícia Federal está para indiciar o Anderson Torres agora como mentor, não vai indiciar o Bolsonaro como mentor. Calma, a armadilha fica para depois. Ou vai denunciar o Anderson Torres como mentor da tentativa ali de mudar o resultado da eleição no dia 30 de outubro, no dia do segundo turno. Muita coisa já foi provada pela Polícia Federal nisso aí, então ele deve ser indiciado, vai pegar mais tempo de jaula o Anderson Torres. O pior, eu, Thiago, imaginei que o mentor disso seria o Bolsonaro e ele seria indiciado Anderson Torres como um dos executores disso aí. Não. Ele sendo indiciado como mentor, e ele também foi executor, porque ele, inclusive, chegou a anunciar isso nas redes sociais antes do segundo turno da eleição, ele pega mais tempo de jaula. E aí ele fica mais pressionado ainda para falar: olha, ô Anderson, se o mentor não foi você, quem foi o mentor, Anderson? Fala para mim, quem foi o mentor? Eu tô achando que foi você. Foi ou não foi? Aí o Anderson Torres vai ter que falar: não, essa eu não vou pagar sozinho, não. Não fui eu o mentor. Até executei, porque essa, olha a armadilha da Polícia perfeita, a Polícia Federal. Olha a armadilha da Polícia Federal. O cara que é mentor, primeiro, ele pega mais tempo de jaula. O cara que não é mentor, e no caso ele era ministro do Bolsonaro, ele pode alegar o seguinte: eu estava apenas cumprindo ordens. Isso faz com que ele não seja condenado e não pegue tempo de prisão por isso? Não, não faz. Mas isso atenua muito a pena dele, muito, porque
Se o cara fala, eu só estava cumprindo ordens, não, eu só cumpri ordens, eu fui coagido, não, o meu chefe mandou fazer isso, eu ia não fazer e ser demitido na véspera da eleição? E ser massacrado pelos eleitores do Bolsonaro? Não ia, não sou louco, eu tive que fazer. Se o cara fala um negócio desses, a pena dele, que pode chegar aí, olha, é uma pena grande aí, são vários crimes, a pena dele que pode chegar aí a mais de 30 anos, cai drasticamente. E essa pena vai para quem ele delatar. Agora eu falo, Anderson Torres era ministro da Justiça. Não dá para ele falar, olha, tinha alguém acima de mim na hierarquia do poder público. Não tinha outro ministro acima dele. Os ministros são iguais perante a lei. Só tem uma pessoa acima dele. Jair Messias Bolsonaro. É a única pessoa que o Anderson Torres vai poder falar, foi ele. Em vez de falar, não fui eu, foi fulano. Não, só pode falar que foi o Bolsonaro ou assumir a bronca sozinho. Agora, vamos lá, você acha que o Anderson Torres vai assumir a bronca sozinho, sim ou não? Comenta aí, dê a sua opinião. Agora eu vou te detalhar tudo o que estava acontecendo e mostrar o vídeo. Primeiro eu vou mostrar o vídeo aqui, né? Eu prometi o vídeo, comecei a falar, esqueci do vídeo. Teve um dia que eu ia fazer um título aqui, eu coloquei no título, vídeo tá. Aí eu assisti o vídeo e lembrei que eu esqueci de mostrar o que era para mostrar. É uma coisa louca. Vamos lá. Aqui, o vídeo, vamos lá. Irregularidade que fez, não só no dia, mas antes. Então, Pirambu, os bairros mais violentos, onde ninguém entra, nós entramos. Porque todo esse pessoal que está contratado são policiais militares que estão de folga e foram contratados pela gente para fazer esses flagrantes. Então, tem experiência, sabem o que fazer e vamos partir para cima, vamos partir para a luta para evitar essa compra de votos. Essa é a minha grande responsabilidade nesse momento final. Estratégia de guerra. Não se cerca o inimigo sem deixar uma válvula de escape. Porque se você não deixar a válvula de escape, ele vem com tudo para cima de você. Então a gente está fazendo um trabalho de estratégia militar para que a gente possa realmente ter um bom resultado. E eu sou como o Beto. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Tá aí, certeza que nós vamos ganhar. Blá, blá. O vídeo, quando é para esse vídeo, não é da reunião que eu citei. Isso é um outro. Isso é um empresário que, o que aconteceu? A Polícia Rodoviária Federal fez, as blitz fez, mas a Polícia Rodoviária Federal também usou policiais militares. E esse empresário, por algum motivo, ele é que estava falando como nós, não sei o motivo. Tá, essa reunião aí, que ele estava com vários policiais rodoviários federais, essa reunião foi gravada, então ele fala de compra de votos. A reunião do Silvanei Vasquez, que não foi gravada, em que recolheram celulares, relógios, tudo mais, essa ele falou claramente. O objetivo é a gente se manter no poder. E aí ele citou que o Bolsonaro aumentou o salário da Polícia Rodoviária Federal e que também ele aumentou as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, que passou a ter mais poder. Antes eles não tinham tantas atribuições como depois do Bolsonaro. Aliás, o Lula foi lá e mudou isso novamente. Tá. Também fala o Silvanei Vasquez que seria melhor para o país se o Bolsonaro continuasse no poder e que isso apaziguaria o país, porque eles poderiam ir para cima da esquerda. Olha, eu vou falar, apaziguar é ir para cima da esquerda. Olha, a situação tá bem difícil aí. Porque a partir do momento em que o Anderson Torres é indiciado, ele já tá com depressão, já teve todos os pedidos aí de soltura negados, agora não tem nem mais como a defesa dele fazer mais pedidos de soltura. Se não aparecer um fato novo para que ele possa ser solto, não tem como. Falar, tô com depressão, já falou, não vai ser solto. Um ministro do STF matou a charada, a questão do Anderson Torres. Um ministro do STF falou o seguinte, falou, olha, dos 700 mil presidiários que existem no Brasil, 300 mil têm algum tipo de doença, seja depressão, seja qualquer outro tipo de doença. Vai soltar 300 mil presidiários? Por causa do Anderson Torres? Porque vamos gerar jurisprudência aí, ó. Se o presidiário estiver doente, o presidiário, o preso, o detento, enfim, estiver doente, tá triste, tá chorando, tá doente, solte-o. Não. O Alexandre de Moraes aproveitou e fez o seguinte. O Alexandre também não perde a oportunidade. Mandou que se faça uma perícia psicológica, psiquiátrica no Anderson Torres. Se ele realmente estiver com problemas psiquiátricos, ele será transferido para o hospital penitenciário. No hospital penitenciário é muito, mas é muito pior do que a cela onde está o Anderson Torres. O Anderson Torres, ele tá num apartamentinho, ele tá num apezinho, melhor do que a casa de muito brasileiro. Olha, o Anderson Torres tá num lugar, eu não vi como é, mas ele tá num lugar que eu tenho certeza que é melhor do que a casa que eu morava quando eu era adolescente, porque pelo que eu vi, ele tem uma cama, ele tem uma TV,
ele tem um frigobar, ele tem um banheiro que é separado, não é aquele banheiro de presídio não, que o cara lá caga na frente de todo mundo, não, separado. Aí ele tem uma antessala, com um sofá. Disseram que o sofá tem um rasgo, mas quantas pessoas não tem um sofá rasgado no Brasil, né? Tem um sofá tá rasgado, tem uma mesa e uma TV. O cara tem quarto e sala. Ah, ele tem também micro-ondas, coisinhas do tipo. Olha só, o cara tá morando bem, agora ele vai morar o quê? Numa cama de hospital. Esse é o destino, fica na cama de hospital assim, você e outros detentos no quarto, deve ficar uns 6 por quarto, fica aí vocês aí no mesmo quarto. Que é diferente, o Roberto Jefferson, quando falou que tava doentinho, ele foi para um hospital lá, um hospital bom, aí ele ficava só ele, recebia visita, recebeu visita ilegalmente, tudo mais. Só que o Roberto Jefferson, ele inventou uma doença que ele vai para um hospital melhor. Ele inventou que não, tô com problema do coração, não sei o quê. Aí ele vai lá ficar em UTI, a pessoa fica na UTI, mas recebe trocentas visitas. Tá, o Anderson Torres não. No caso dele é depressão, é hospital penitenciário mesmo. Não precisa ir para o hospital 5 estrelas para isso. É só dar o remédio, né? Em teoria melhora, em teoria, na prática não. É melhor, então vamos ver. O problema do Anderson Torres é o seguinte: a depressão dele é causada por uma coisa que não tem como mudar. Eu tava vendo um vídeo de um psiquiatra que perguntaram para ele qual a coisa que mais te agonia na sua profissão. Aí ele falou, olha, o que mais me agonia é quando eu vejo que o problema do meu paciente que tá ali com depressão, tá com ansiedade e tudo mais, com algum transtorno, não é que ele tem um problema familiar, não é que ele tem um problema de alguma coisa específica. O problema dele é a situação socioeconômica dele, dessa pessoa. Ela trabalha demais, ela tá exausta, ela não consegue nem gastar porque se sente culpada, ela fica com ansiedade porque ela não tem dinheiro, tudo mais, e você vê que não tem o que fazer para melhorar aquele problema. Você pode dar suporte no máximo, mas não tem uma solução. O caso do Anderson Torres é ainda pior, porque ele não tem nem como sair de onde ele tá. E olha, eu vou falar o seguinte, no Brasil, você só pode cumprir regime fechado, qualquer pessoa, por 40 anos, é o máximo. Não importa se a pena é de 300 anos, cumprir 40. Para o Anderson Torres, só atuar aí 39 anos e 9 meses de cadeia. Vamos falar mais específico, 39 anos, 8 meses e... Que dia é hoje? 8 meses e 3 dias. Tá aí. E 3 não, 8 meses e 28 dias. Tá aí, ó. Anderson Torres tá... Deu ruim aí pro Anderson. Ó, tem mais uma aqui do Silvanei. Silvanei, pra quem não sabe, é esse aqui, ó. Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, ele, o Silvanei, ele de posse de relatórios que o Anderson Torres fez, vamos lembrar, o Anderson Torres ele foi delatado por uma secretária dele, o cara não trata bem os funcionários, as funcionárias, aí delatam. Pois bem, a secretária que já tá pé da vida com ele, delatou, entregou tudo, e nem precisava entregar, viu que a Polícia Federal não sabia disso, entregou os relatórios, tudo mais. De posse daqueles relatórios, o Silvanei Vasquez ordenou que a Polícia Rodoviária Federal pedisse, eles usaram uma decisão do Barroso, que disse que a Polícia Militar poderia auxiliar a Polícia Rodoviária Federal. E aí que a Polícia Rodoviária Federal pedisse auxílio da Polícia Militar de 10 mil policiais militares e focasse, e aí ele tinha um relatório, naqueles locais onde o Lula ganhou a eleição. Aí, policiais que foram depor na Polícia Federal falaram o seguinte, ó, é extremamente incomum que uma operação seja organizada pela cúpula da Polícia Rodoviária Federal. Quando tem uma operação, a operação quem faz a operação é o delegado, são os agentes, é a área de inteligência ali, a área que faz investigação, investiga, fala, olha, tem uma operação para fazer aqui, tal, vão lá e fazem. Ou operação de rotina, que eles já estudaram muito para saber quando, quais dias fazer a tal operação de rotina, o que buscar, tudo mais. Mas agora, a cúpula, e quando eu digo cúpula, não é o superintendente, não, é o diretor-geral, o chefe da corporação. Mandar os superintendentes, aí do superintendente partir a ordem para fazer uma operação, isso é extremamente incomum. Alguns policiais falaram, eu em tantos anos de corporação nunca havia visto uma coisa dessas. Isso acontecer no dia da eleição, onde exatamente não é comum que haja operações, aí é 100 vezes mais comum. Só que tem um outro fato que parte das pessoas não está lembrada. Um dia depois, o Alexandre de Moraes ordenou que a Polícia Rodoviária Federal tirasse os bandidos que estavam bloqueando estradas e a Polícia Rodoviária Federal simplesmente sumiu.
Ah, e um dia antes, que foi dia 29 de outubro, à noite, o Alexandre de Moraes expediu decisão dizendo que não poderia ser feito bloqueio em estrada. O Anderson Torres e o Silvanei Vasquez, eles afrontaram o Supremo Tribunal Federal e fizeram mesmo assim. Inclusive, o Silvanei Vasquez entrou na sala do Alexandre de Moraes com 6 policiais armados até os dentes. Imagina o Alexandre de Moraes sentado numa cadeirinha como essa assim, deve ser mais confortável a dele, na frente de uma mesa, e na frente, do outro lado da mesa, esse rapaz aí que eu mostrei a foto, com 6 policiais armados até os dentes. Pro Alexandre falar, desbloqueia as estradas agora! Agora! O Alexandre teve que ter peito, hein? Imagina, você ia lá na frente dos 6 armados, o Alexandre não tinha outra opção também, foi lá, fez, conseguiu. Conseguiu em tese, né? Porque eles conseguiram, durante a manhã, fazer muito estrago, até parte da tarde, aí, umas 2, 3 da tarde, fizeram muito estrago, impediram muita gente de votar. Mas foi menos do que eles planejavam, não deu para ganhar a eleição, não deu, mas se ferraram. Então, ó, nos próximos dias aí, Anderson Torres indiciado novamente, aí ele vai ser obrigado a delatar o Bolsonaro para aliviar uns 15 anos de pena aí, no mínimo uns 15 anos, só por falar que ele estava cumprindo ordens, ele já alivia aí uns anos da pena dele. Se ele realmente falar, não, vou fazer a delação premiada, ele alivia um pouco mais. E o Silvanei Vasquez, eu tô esperando a prisão desse bandido. Aliás, vamos falar o seguinte, num país sério em que a lei funciona, esse Silvanei Vasquez já estava preso faz uns 10 anos, viu? A gente nem... muito tempo, viu? A ficha criminal dele é extensa. Dá inveja a muito bandido aí que tá preso, viu? Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!